Bom, galera, vamos lá então. Oitava aula hoje. Vamos conhecer um cara chamado Isaac. Mas para conhecer o cara chamado Isaac, a gente não vai ter como deixar de falar de como que Isaac chegou e em que situação ele apareceu e tudo que ele passou já pequenininho, né? Já molequinho. Então Isaac, filho de Abraão e Sara, o filho da promessa, irmão de Ismael, que foi filho de Abraão, com Agar, a escrava, certo? Nessa situação toda, em que Isaac nasceu como promessa, porque quando a gente falou, quando Abraão teve Ismael com Agar, Deus falou para ele assim, ó. Aliás, teve um de vocês que me perguntou, acho que foi o Lapela, algum de vocês me perguntou, como é que Deus falava? Como que Deus falava? Que Deus falou com o fulano. Como é que Deus falava? Tem uma passagem aqui, nesse trecho que eu passei para vocês lerem, que fala assim, Deus chamou Abraão pelo nome. Ou seja, era audível, era uma coisa que eles ouviam, era uma voz. Quando fala, tem momentos que fala assim, Deus apareceu para Isaac. Então ele apareceu. Pode ter sido em sonho, pode ter sido em sonho, pode ter sido em visão, pode ter sido em visão, pode ter sido em pessoa, pode ter sido em pessoa, não especifica na Bíblia. O que é mais importante nessa aula de hoje é vocês aprenderem uma coisa, né, do estudo bíblico que é importantíssimo. O conceito de bênção. Aqui na vida de Isaac, assim como a gente viu na vida de Abraão, bênção é uma coisa importante, assim, é um definidor, é um divisor de águas na vida dessas pessoas. A bênção. Então, Abraão é abençoado por Deus. E Abraão, em momento nenhum, mostra que foi abençoado pelo pai dele, por Terá. Isaac é abençoado por Abraão. Isso faz uma tremenda diferença. Por quê? O que é bênção? Qual é o significado da palavra bênção? Ser abençoado. Bênção, quando você abençoa alguém, significa liberar e autorizar. Então a bênção ela é uma liberação e uma autorização. Quem libera e quem autoriza é quem tem autoridade sobre. Concorda? Então você não tem como ser abençoado por quem não tem autoridade por você. Você pode receber uma palavra, mas a bênção vem de quem está em cima, vem de quem é autoridade sobre a pessoa. Na Bíblia, nós temos algumas autoridades. Autoridades naturais e autoridades espirituais. Deus é autoridade sobre todos. E quem é autoridade, além de Deus, sobre uma pessoa? O pai da pessoa. É a cobertura natural da pessoa. O meu pai, ele me abençoar, faz diferença na minha vida. Eu abençoar o meu filho faz diferença na vida do meu filho. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque aqui vamos ver o cara que recebeu a bênção do seu pai. Abraão abençoou Isaac, resultado disso, Isaac foi um cara extremamente próspero. Extremamente próspero. Então a Bíblia nos ensina, quando a gente estuda a Bíblia, aquilo que eu falo, trazer o conhecimento disso aqui para a gente é importante porque a gente tem atitudes práticas na vida das pessoas que estão ao nosso redor que fazem diferença na vida das pessoas. O pai abençoar o filho muda a história do filho. O pai não abençoar o filho pode deixar ele vagar. Então você está dizendo o quê, Vitor? Que se o filho não conviveu com o pai, ele está fadado ao fracasso? Não, mas essa é uma tendência. É uma tendência. Só que, vamos lá. Quem é o pai? O pai é o Senhor. O pai é Deus. Eu posso e eu faço isso sempre. O meu pai, Deus, fala comigo porque eu ajoelho e oro para ele. Eu peço a Deus a sua bênção. O meu pai natural, muitas vezes, esquece de falar comigo.
Eu, como pai natural do meu filho, muitas vezes esqueço, negligencio isso, como pai natural que sou. Sou falho, erro, vacilo. Meu pai é a mesma coisa. Toda chance... Meu filho não morou comigo a vida toda. Meu filho não morou comigo. Mas toda oportunidade que eu tive de estar com meu filho, eu botei a mão na cabeça dele e fiz o quê? Abençoei ele. Ou seja, liberei e autorizei ele para prosperar. Isso faz toda a diferença. Quando a gente vê nos filmes, nas novelas, bença, pai, o que o pai fala? Deus te abençoe, meu filho. No Nordeste é muito comum, né? Quer dizer, bença, pai, bença, manhã. Você não dorme antes de falar. Aí. Em alguns lugares não dorme antes de falar. Exatamente. Bença, pai, bença, manhã. Eles falam o quê? Deus te abençoe. Como é que eu falaria? Se meu filho vem pedir benção, eu falo, eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu não passo a bola para Deus. Eu executo a minha autoridade. Porque eu sou a autoridade delegada por Deus na vida do meu filho. Abraão é a autoridade delegada por Deus na vida de Isaac. Isaac é a autoridade delegada por Deus na vida de Jacó, na vida de Esaú. Por isso que a gente vai ter uma sequência de bênçãos aqui, de bênçãos pronunciadas em direção aos seus filhos. Por isso a importância do entendimento e da gravidade. Por isso essa é muito importante. É extremamente importante. Então vamos lá. Primeira coisa, vou falar sobre o que aconteceu ali depois que Isaac nasceu. Isaac nasceu, cumpriu-se a promessa, aquela coisa toda. Um belo dia, Isaac e Ismael estavam brincando. Ismael era um pouquinho mais velho. Isaac e Ismael estavam brincando ali na frente da barraca. E Sara viu aquilo e não gostou. Por quê? Porque Ismael não era filho dela. E Abraão ficou muito rico, muito rico. Pensa num cara milionário, ele era muito rico. Então Abraão, ele tinha uma herança gorda para dar. E Sara chegou e falou assim, ó, não quero que eles compartilhem herança. Quando eu leio isso, eu chego a uma conclusão, pô, Sara é uma canalha, né? Tomara que Abraão se posicione e fale, não, ele é meu filho também. Ele vai receber a mesma bênção que eu. Só que essa bênção não vinha de Abraão. Olha só o detalhe que a gente falou de pai e de Deus agora. Abraão não abençoou Ismael. Abraão mandou embora Ismael com Agar, com a mãe dele. E Deus, antes disso acontecer, quando Sara chegou para Abraão e falou assim, quero que você mande eles embora, quero essa mulher que vai embora aqui. Ele falou assim, essa escrava é tua. Né? E ele foi orar para Deus, falar, Deus, Ismael é meu filho. Aí Deus falou, sabe o que para ele? Não se preocupa, faz tudo o que ela falou para você fazer, manda embora, que eu vou cuidar. O que é Ismael nos dias de hoje? Aquele filho que foi abandonado pelo pai, mas Deus não abandonou Ismael. Por isso que eu falei da bênção natural e a bênção espiritual. Só Deus pode substituir o pai. E a dependência de Ismael passou a ser diretamente ligada a Deus. Ismael passou a ser dependente da bênção de Deus. Que se você parar para pensar, fala assim, pô, é a melhor coisa que podia acontecer. Ele já tinha prometido, né? Já tinha prometido, agora ele abençoou. Porque quando Ismael e Agar foram embora, a Bíblia diz que Agar largou Ismael numa árvore na sombra, quando acabou a água, que eles tinham no cantil para beber, porque eles foram expulsos da casa, e ela foi vagando pelo deserto, sem destino. Ela chegou e deixou o filho lá e 100 metros de distância foi descansar no outro canto. E a Bíblia diz que Ismael começou a chorar. E Deus ouviu o choro de Ismael e foi falar com a mãe. Por que você largou teu filho lá? Porque eu não posso ver meu filho morrer. Eu não quero ver meu filho sofrer. Então eu larguei ele lá porque a gente não tem mais bebida, não tem mais água, não sei o quê. E Deus falou, não se preocupa. Eu vou cuidar de você e eu vou cuidar de Ismael. E vou fazer dele uma grande nação. Uma grande nação. Essa foi a promessa de Deus. E a bênção de Deus sobre Ismael. E ali surgiu um poço. Deus mostrou. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Agar. O que é abrir os olhos? Não tem umas coisas que você está assim, pô, não estou vendo. O cara está ali. Muitas vezes, a gente cego por conta da crise, por conta do problema, por conta da situação que a gente está vivendo, a gente não enxerga as coisas que estão na nossa cara.
E Deus muitas vezes faz isso na Bíblia. Ele abre os olhos, ou seja, ele tira aquela cortina de problema que você está vivendo para que você possa enxergar o que está na tua cara. E ela viu um poço onde tinha muita água. E ela foi lá e deu água para o filho, bebeu água e continuou a viagem. E foi morar numa cidade afastada, isso e aquilo. Então, nesse momento, o que aconteceu? Isaac passa a ser o principal da casa ali. Não tem mais Ismael concorrendo ali. Então, Isaac passa a ser o principal da casa. No versículo 22, no capítulo 22, tem uma passagem muito boa, que é, para mim, a passagem mais importante da vida de Isaac. Ele já começa, ainda na história de Abraão, a passagem mais importante da vida de Isaac. E aqui vocês vão ver mais uma vez o significado de bênção e a importância da confiança e da fé. Nesse momento que eu li essa passagem aqui pela enésima vez, toda vez que eu leio essa passagem, me causa um impacto diferente. Eu queria que vocês pudessem ler essa passagem com atenção, só essa passagem, que é o capítulo 22, onde Deus põe Abraão à prova. Olha o que Deus fez. Isaac já estava lá com seus, 8 anos, 9 anos, sei lá quantos anos ele tinha. E Deus chega para Abraão e fala assim, quero que você faça um sacrifício a mim. Porque sacrifício a Deus era uma coisa muito normal naquela época. Então, Deus pede para Abraão para sacrificar o seu próprio filho Isaac a ele. Como é que era o sacrifício? A gente vai para a montanha, o sacrifício normalmente é no monte, vai para a montanha, ergue um altar, ora, bota o bichinho lá, normalmente um cabritinho de 1 ano, perfeitinho, e mata, né, degola e queima. O sacrifício que Deus pediu para Abraão fazer foi do filho dele. Falou, você vai pegar o seu filho, o seu único filho, porque Ismael já tinha ido embora, o seu único filho, e vai sacrificar a mim. Imagina como é que Abraão recebeu essa mensagem. Pensa assim, você tem um filho, que é o filho da promessa, filho da velhice, nasceu quando você tinha 100 anos, não tinha mais condição, sua mulher estéril, milagre aconteceu. Ele fala assim, com 10 anos de idade, sacrifica esse moleque, mata ele, mete um punhal no peito dele e queima ele em adoração a mim. Sabe o que Abraão fez? Sim, senhor. E ele pegou o filho dele no dia seguinte de manhã. Imagina como é que ele foi dormir com essa palavra, né? No dia seguinte de manhã, ele pega o filho dele, pega os empregados, pega os camelos e vai para a montanha, caminho de 3 dias. Imagina, eu fico sempre pensando, como é que foi essa caminhada? Ele com o filho conversando com ele e tal, e ele sabendo, eu vou matar meu filho, eu vou matar meu filho, eu vou matar meu filho. E o filho não está sabendo de nada. Ele está indo fazer sacrifício com o pai. Não está vendo um carneirinho, porque sempre que eles saíam para fazer sacrifício a Deus, eles levavam um carneirinho na bagagem. E aí, quando eles chegam no local do sacrifício, no altar, perto, né? Ele fala para os empregados, fiquem aqui que eu vou lá com meu filho. Quando ele está andando só com o filho, chegou a hora, eu fico imaginando, toda vez que eu leio isso aqui, me dá vontade de chorar. Me dá uma dor no coração, porque eu fico imaginando a dor do pai. A dor do pai. E ele está com o filho conversando com ele, brincando, não, pai, que não sei o quê, trocando ideia. E chega lá, e o filho chega para o pai na hora que vê o altar tudo organizado, a fogueira e tal, e ele fala, pai, mas cadê o carneirinho? E o que Abraão fala? Deus proverá. Deus vai prover. Eu não sei de onde vai sair alguma coisa, mas eu não sei o que Deus vai fazer. Deus proverá. Enquanto isso nada acontece, ele arruma a fogueira, arruma o altar, pega o moleque e amarra o moleque. Imagina o moleque. Peraí, pai, você está me amarrando. Peraí, pai, o que você vai fazer comigo? E bota o moleque no altar. Imagina o moleque. O moleque nessa hora está chorando, pô. Está gritando, está chorando. Não, pai, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. E o pai ali pega o punhal, o único filho dele. O herdeiro único dele. Filho do milagre, filho da promessa. Ele pega o punhal. E a Bíblia diz que quando ele pega o punhal, que ele se dirige ao altar para matar o filho, uma voz alta do céu fala, Abraão, Abraão. Aí ele para e fala, sim, senhor. Falou, não toque no menino.
não toca no menino. Porque você mostrou a tua fidelidade, eu vou fazer... Aí Deus derrama uma bênção gigante sobre Abraão. Lembra do que eu falei antes? Não foi o pai, foi Deus. Por quê? Porque Abraão, lá em Gênesis 12, recebeu uma ordem de Deus: sai da casa dos teus pais, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Então ele está vivendo dependente de Deus. O pai que vai abençoar Abraão e que gerou Isaac é Deus. Então, quando Abraão chega lá e Deus fala para ele assim, ó, vai ser assim, você vai ter essa prosperidade, você vai ser mais próspero, você vai ser a tua descendência vai ser mais numerosa que as estrelas do céu, que o pó da terra, aquela coisa toda. Pá, beleza. Só que o sacrifício tem que acontecer. Quando ele olha para trás, tem um carneirinho preso pelos chifres, num emaranhado. E aí Abraão vai lá, pega o carneirinho, tira Isaac, desamarra Isaac, e eles fazem o sacrifício a Deus. E aquele altar se chamou Jeová Jirê, que significa o quê? Deus proverá. E Deus chegou junto. Isso que a Bíblia nos ensina. Ou seja, é uma atitude de fé até a última consequência. Em momento nenhum Deus falou para ele, ó, eu vou, chegando lá, tu vai fazer isso aqui, mas eu vou... Não, tu vai matar o teu filho para mim. Pô, mas que Deus é esse? Que Deus é esse? Nessa época, Deus tratava assim, filho. Quero ver o que tem no teu coração. Porque, exatamente, Antigo Testamento. Quero ver o que tem no teu coração. Por que Deus está fazendo isso? Deus não sabe todas as coisas? As perguntas que vocês podem me mandar aqui. Deus não sabe todas as coisas? Deus não fez Abraão? Sim, mas não tem o livre-arbítrio? A gente não falou disso, que Deus dá o caminho, mas o cara, às vezes, pega um desvio, faz uma... Ele queria ver que tipo de atitude Abraão teria diante da ordem que ele deu. E Abraão foi fiel até o final. Ele foi à risca. Então, à risca. Ele foi o cara que demonstrou na carne ali a fé. Chegou e foi entregar o filho. Tudo certinho. Liberou, soltou, Isaac está livre. Aí, uma anotação que eu fiz aqui, a oração do empregado de Abraão. Esse é um trecho fantástico, né, desse estudo, dessa parte toda que a gente leu. Então, Isaac saiu dali e tal, continuaram numa boa. Isaac cresceu, ficou mais velho. E Deus falou para Abraão, porra, esse moleque tem que casar, tem que arrumar uma mulher para ele. E Abraão foi e fala. Que antes disso acontecer, porque Sara morreu. Bom, aí tem a morte de Sara e tal. Tem a morte de Sara, e a Sara morreu com 127 anos, se eu não me engano. Abraão viveu até os 175. Então ele viveu mais 50 anos. Sozinho? Não, Abraão casou de novo, teve mais filho e tal. Viveu. Com 140. Com 140. Teve mais filho, fera. 175. Viveu até 175 anos. Sara morreu com 127. Aí Abraão... Não sei, 37, eu acho. Bom, vamos lá. Aí Abraão chega para Isaac e fala, ó... Chega para Isaac não, chega para o empregado dele, o servo fiel dele, o escudeirão mesmo, brabo. Chegou para ele e falou o seguinte, ó, você vai lá na minha terra, lá na minha parentela, lá de onde eu sou, e você vai arrumar, para de interromper, e vai arrumar uma mulher para mim, para o meu filho. Vai arrumar uma mulher para o meu filho. Como que eu vou arrumar uma mulher para o seu filho? Eu não sei, eu só estou pedindo para você ir lá, cumprir essa ordem. Você vai fazer um juramento, você vai botar a mão debaixo da minha coxa, que vai jurar para mim. Tinha uma tradição, a Bíblia explica que tem uma tradição, que um juramento, um compromisso, o cara botava a mão debaixo da coxa do outro, assim, ó, e fazia o juramento ali, debaixo da coxa. Então, você vai botar a mão debaixo da minha coxa aqui agora e vai jurar para mim que você vai cumprir o que eu estou te pedindo. Você vai lá nos meus parentes buscar uma mulher para o meu filho, porque eu não quero que ele se misture com mulher aqui da área. Não quero que ele se misture. Por quê? Porque teve uma fome onde eles moravam, eles foram para se não me engano, para Filisteia. Acho que eles foram para... Bom, eles foram para uma área que ele não queria que se misturasse. Eu não quero que se misture com essa galera daqui. Aí
o empregado foi... Aí essa parte é fantástica. Olha, mais uma vez, fé e bênção. O empregado de Abraão vai buscar uma noiva para Isaac. E ele fala assim, bom, o meu patrão me disse que eu tinha que buscar uma mulher para o filho do meu patrão. Como que eu vou escolher a mulher para ele? Vou levar ele. Aí Abraão falou, não quero que você leve ele para lá, porque eu não quero que ele se misture com a minha família. Eu não quero que ele tenha influência da minha família. Vai você e traz a mulher com você. Mas se a mulher não quiser vir comigo? Aí Abraão falou para ele, você está liberado do juramento. Você não tem mais compromisso. Você pode soltar tudo e vir embora se a mulher não quiser vir com você. Olha como é que Abraão tinha fé de que o cara ia cumprir. Aí o cara vai para lá, vai para a terra de Abraão lá, e ele no caminho ele faz uma oração, ele pede a Deus assim, Deus, o Senhor é o Deus de Abraão, do meu patrão. Ele me fez um compromisso, me fez fazer um compromisso, eu não sei nem como realizar isso aí, isso em oração, falando com Deus. E ele fala assim, eu preciso arrumar uma mulher pro filho do meu patrão. Eu não sei quem vai ser, não sei como escolher, então eu vou fazer o seguinte, olha só a ousadia, que é uma outra coisa que a gente tem que aprender aqui. A ousadia. Então, quando eu chegar lá, a primeira mulher que eu encontrar, eu vou pedir para ela me dar água. E se ela me der água e ainda falar assim, vou pegar mais para os seus camelos, é essa mulher. Beleza? Eu vou saber que o Senhor está comigo. Porque Abraão falou para ele, fica tranquilo que Deus vai estar contigo. Deus vai te ajudar nisso aí. E o cara foi. Chegando lá, ele encontra umas mulheres no poço, que era tardinha, tá hora de recolher água, não sei o que, para a aldeia. Aí ele foi lá com os camelos dele, com o pessoal dele, estava com a galera. Chegou lá e encontrou Rebeca. Aí chega para Rebeca e fala, tudo bem? Tudo bem. Vem cá, me arruma água, por favor. Ela falou, tá bom. Aí ela foi lá e pegou a água para ele, deu água para ele, e quando ele terminou de beber, a Bíblia fala que ela chegou para ele e falou assim, vem cá, eu vou pegar água para os teus camelos também. Quantos tem aí? Tá, tantos, beleza, eu vou lá. A Bíblia fala que ela foi umas 10 vezes no poço buscar água para os camelos. Pega água, pega. E camelo bebe água pra cacete, né? Então ela pegou, sei lá quantas vezes, água para os camelos. Aí o empregado falou, é essa aí. Chegou para ela e falou, quem é você? Eu sou Rebeca. Filha de quem? Lembra que eu falei para vocês que toda vez que falar de fulano é filho de ciclano, filho de beltrano, que teve uma filha chamada tal? Preste atenção nessa filha. Eu falei disso na outra aula. Olha que coisa interessante aqui. Que é importante a gente prestar atenção para a gente saber como é que Deus opera. Olha só. Os descendentes de Naor. Quem é Naor? Irmão de Abraão. Lembra que eu falei para você? Qual é o nome do irmão de Abraão? Na aula de Abraão. Porque não tem importância. Porque ele não apareceu e não faz nada. A única coisa que esse cara fez foi ter uma filha, foi ter um filho, Betuel, que casou com Milca e teve um filho, uma filha chamada Rebeca. Olha que fera, hein? Só se fala desse cara... Não, sério, só se fala desse cara nesse momento. Naor não aparece em momento nenhum. Aparece aqui, assim, olha só o versículo como é que é. Os descendentes de Naor. Algum tempo depois, Abraão recebeu a notícia de que Naor, seu irmão, tinha tido filhos, tinha 8 filhos, nascidos de Milca, sua mulher. O primeiro que nasceu foi Uz, depois vieram os seus irmãos Boz e Quemuel, e foi pai de Ariá. Eu acho que é Ariá. Depois nasceram Quezede, Azon, Pildas, Gidlaf e Betuel. Este Betuel é o pai de Rebeca. Ele só falou de homem. Só falou de homem. De repente ele lança. Esse Betuel, dos 8 que ele falou, é o pai da Rebeca. Quando aparecer alguma coisa, se preste atenção, porque essa Rebeca vai aparecer mais na frente. Então, quando eu li isso aqui pela primeira vez, não entendi nada. Por que só dos 8, só tal do Betuel que falou que era o pai da Rebeca? E conforme eu fui entendendo a Bíblia, toda vez que fala de um homem que foi pai de uma mulher, presta atenção nessa mulher. É muito doido isso. Porque todos os caras tiveram filho e filhas, mas não falam. Quando falou de Rebeca, por quê? Porque lá na frente, o empregado de Abraão, 200 anos depois, sei lá quantos anos depois, vai na aldeia, vai na terra de Abraão, encontra com Rebeca e ela que vai ser a mulher de Isaac. Ele fala,
você vai ser... Tem lugar para eu dormir na tua casa aí? Eu e meu pessoal aqui? Tem palha para os camelos, tem tudo e tal, posso chegar. Chegou lá, apresentou para o pai e tal, e ele falou. Aí ele contou a história inteira, você não vai acreditar o que aconteceu. O seu irmão me mandou vir aqui para eu buscar, para fazer isso. Só que ele não, primeiro que ele não falou que era Abraão. Ele não falou que era Abraão. Ele falou assim, ó, meu patrão me mandou vir aqui para buscar uma mulher. E eu pedi a Deus para que me desse uma orientação. E ele me mostrou tua filha. Tua filha fez tudo que eu falei que ia confirmar. Então eu quero levar ela de volta comigo. E ele topou. E ele falou, meu patrão é muito rico, milionário, muito próspero, tal. Isso já cresceu os olhos do cara. Não, vai então, leva minha filha. Resultado, para encurtar a conversa, Rebeca volta lá para estar com Abraão e com Isaac. A Bíblia diz que Isaac, quando vê ao longe os camelos chegando, Rebeca pergunta para o empregado, quem é aquele cara lá? Aí ela falou, esse é o filho do meu patrão. Aí ela foi cobrir o rosto, botou o véu. Né? E a Bíblia diz só o seguinte, quando Isaac viu Rebeca, ele ficou tão chocado com a beleza dela, que ele levou ela para a barraca e já sacramentou. E ela era virgem. Então Isaac foi o primeiro homem de Rebeca que eles casaram ali mesmo. E demoraram 20 anos para ter filho. Por quê? Adivinha? Rebeca era estéril. Não podia ter filho. Olha como é que as coisas vão se repetindo. Agora tem uma coisa maior que vai se repetir agora. Maior. Isaac casou com Rebeca. Beleza. Teve 2 filhos. Gêmeos. E Deus falou para ele, ó, vai nascer 2 filhos, só que o mais velho vai servir o mais novo. Quando eu li pela primeira vez, eu falei, pô, mas você é gêmeo, pô, os caras têm a mesma idade. Mas não é, o que sai primeiro e o que sai depois. Então, o primeiro filho foi Esaú, que saiu de Rebeca. Só que segurando no calcanhar dele, saiu Jacó atrás. Então, o Jacó, teoricamente, é o mais novo e Esaú o mais velho. Certo? A Bíblia diz também que Isaac preferia Esaú, mas Rebeca preferia Jacó. Ou seja, Jacó era filhinho da mamãe. Esaú, o mais velho, era peludão, meio vermelhão, escuro, mais brabo, gostava de caçar, gostava de fazer as paradas. E a Bíblia diz que Jacó gostava de ficar mais de boa. Então Isaac, como pai, preferiu o mais brabo, mas a mãe preferiu o mais novo. Filhinho da mamãe e tal. No final desse trecho que eu pedi para vocês lerem, fala da herança de Isaac, né, o tanto que Isaac ganhou de dinheiro, de herança. Ficou muito rico, muito mais rico o pai. Recebeu a bênção do pai, foi abençoado pelo pai para prosperar, foi liberado e autorizado pelo pai para prosperar. Recebeu a bênção, ficou muito rico, milionário, né, e aumentou em muito as posses dele. A Bíblia diz que Isaac foi para uma região e quando plantou, colheu 100 vezes mais do que plantou. Porque Deus o abençoou. Porque Deus o abençoou. Então, Isaac era esse cara que foi abençoado pelo pai, abençoado por Deus. Teve uma repetição de história, porque ele saiu da terra dele numa época de fome, foi para essa região onde ele prosperou muito, mas quando ele chegou nessa região, adivinha o que aconteceu? Rebeca era o quê? Linda. A Bíblia diz que Rebeca era linda. Igual quem era linda? A mãe dele, Sara. Né? Sara não era linda? Quando Isaac chega com Rebeca na cidade nova lá, o que ele começa a falar para todo mundo? Que Rebeca era irmã dele, porque ele estava com medo de quê? De quererem matar ele e levar ela. Igual, bicho. Igual. Ou seja, se nada fizermos, a tendência é nós repetirmos a história dos nossos pais. É impressionante isso. A gente tende a ter a mesma atitude e a falar as mesmas coisas, os mesmos hábitos, a mesma situação. Olha, a situação é igual. Ele foi para uma cidade,
Aonde o rei lá, Abimeleque, chegou e olhou, viu que a mulher era linda, ele, não, é minha irmã. Um belo dia, qual a diferença? Por que o rei não tomou ela? Porque um dia ele passou na frente da casa de Isaac e viu Isaac aos beijos com Rebeca. E aí Abimeleque chegou e falou, vem cá, essa mulher não é tua irmã, pô, essa mulher é tua mulher. Eu vi tu se pegando com ela ali dentro. Ele falou, então, mas por que você fez isso? Aí ele falou, porque eu tava com medo de vocês quererem ela, porque ela é muito bonita, quererem ela e me matarem para ficar com ela. Aí ele, pô, tá maluco, meu irmão? Imagina, alguém podia ter pego tua mulher e a maldição que ia cair. Ou seja, Abimeleque já sabia do que tinha acontecido com Abraão e com Sara, lá no Egito, já viu aquela situação, sabe, conhece o problema. E ele fala, podia ter acontecido a mesma coisa comigo aqui. Você tá louco? Então pegou e reuniu, rapaziada, o negócio é o seguinte, essa mulher é mulher dele, ninguém toca, nem nele, nem nela. Nem nele, nem nela. E aí eles ficaram de boa ali. Só que a Bíblia diz que Isaac prosperou tanto que ele ficou muito mais rico que todo mundo da cidade. E aí o rei chegou e falou assim, ó, quero que você vaze daqui. Tá todo mundo com inveja de você. Os filisteus, que eles estavam na Filisteia, os filisteus passaram a ter inveja de você. Então é melhor você ir embora daqui. E aí mandou eles embora. E eles foram embora. Foi embora Isaac com Rebeca, com Jacó, Esaú e todas as posses. Todas as posses. E levou todo mundo embora e saíram dali, expulsos. Por que é importante a gente conhecer essa história? Primeiro, a importância da bênção, a importância da cobertura espiritual, do cuidado de Deus e as atitudes que a gente tem com relação aos nossos pais, né? A repetição. E agora vem Isaac, pai de Esaú e de Jacó, e ele vai fazer as mesmas coisas e abençoar o filho, porque ele foi muito abençoado pelo pai, agora ele vai abençoar o filho. Mas quem era o filho preferido dele? Esaú, o que saiu primeiro. Então a bênção dele seria para Esaú. Só que malandramente, porque na próxima aula a gente vai começar a conhecer agora Jacó. Então eu vou apresentar quem é Jacó para vocês agora, para depois a gente continuar falando dele. Ah, detalhe. Não detalhe não, isso é mais para frente. Esaú chega um dia da caça, morrendo de fome, passando mal de fome, e vê Jacó cozinhando. E Esaú chega e fala assim, porra, me arruma comida, eu estou morrendo, estou desfalecendo de fome, preciso comer. Aí sabe o que Jacó falou para ele? Só se você me der o direito da sua primogenitura. Ou seja, só se você transferir para mim você é mais velho, agora eu vou passar a ser o mais velho. Porque eles saíram no mesmo dia, né? Na mesma hora. Só que um saiu primeiro, outro saiu depois. Aí Esaú olhou para ele e falou, de que me adianta ser primogênito agora? Estou quase morrendo, estou a ponto de morrer. Preciso comer. Não, então, peraí. Então tá bom, pode ficar você. Eu falei, não. Vamos fazer o contrato aqui agora. Por quê? Porque Jacó já entendia a importância da bênção do pai, que seria para Esaú. Jacó era neto de Abraão, milionário, que abençoou o pai dele, que ficou mais milionário ainda. Então ele falou o quê? Sou bobo nem nada. Eu quero essa bênção, mas essa bênção vai para meu irmão, a não ser que eu engane ele. E aí foi lá e vendeu. Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de comida. Um prato de ensopado de lentilha. E literalmente isso valeu. Isso valeu. Só que a mentira não acabou aí. Lá na frente, quando a gente conhecer Jacó, quando Isaac for abençoar os dois, Jacó vai enganar de novo. Mas ele já vendeu a primogenitura. Jacó já está assim. Já tem o direito de chegar e pedir a minha bênção. Por que eu falei tudo isso para vocês? E eu queria deixar claro, porque a história de Isaac, o nascimento de Jacó e Esaú e a vida desses caras agora que a gente vai estudar na próxima aula, ela é muito... Abraão, Isaac e Jacó, o nome da história deles chama-se bênção. Bênção, que é o quê? Deus libera e autoriza Abraão para prosperar, abençoa ele. Abraão libera e autoriza
Isaac para prosperar, abençoa ele. E agora Isaac vai abençoar o filho dele para prosperar e crescer. Ou seja, é muito importante entendermos que a Bíblia trata muito perto e dá muita importância à bênção, à palavra proferida, à autoridade, a pessoa que tem autoridade sobre a sua vida, botar a mão na sua cabeça e abençoar. Como eu disse no início, o pouco tempo que eu sempre tive com meu filho, eu sempre o abençoei. Eu sempre botei a mão na cabeça e falei, eu te abençoo. Eu não falava, pô, Deus te abençoe. Não, eu oro por ele, pô, Deus, que Deus abençoe meu filho e tal, não sei o quê. Mas quando eu estou com ele, eu abençoo meu filho. Porque eu sou autoridade delegada na vida do meu filho. E eu sei que faz diferença. E esses caras sabiam que fazia diferença. Agora, qual outra autoridade que a gente exerce na história aqui? O Ciborgue, por exemplo, ele é uma autoridade aqui na academia. Então, quando ele fala para vocês, para mim, para qualquer um de nós aqui, porra, você é um campeão, você é um vencedor, você pode, você... Isso move no mundo espiritual, porque isso é bênção, vinda de autoridade. Tem um livro que eu gosto pra caramba de ler, que eu já li algumas vezes, pequenininho, chamado Autoridade Espiritual, que é de um autor chamado Watchman Nee. É um livro que fala que até um sinal de trânsito é autoridade na sua vida, muitas vezes. Um guarda, um policial, ele é autoridade. E é autoridade. Então você tem que respeitar. Respeito à autoridade é uma coisa importantíssima e é ensinado aqui o tempo todo. E toda vez que existe um desafio à autoridade, um desrespeito à autoridade, dá merda. Dá problema pro cara que ele desrespeitou. Ou seja, mais uma vez, esse livro aqui, ele ensina a gente a respeitar a autoridade, a buscar a bênção de cima. Isso tudo é código de conduta para você ter sucesso na tua vida. Pode ter certeza disso. Isso nunca vai mudar. Nunca vai sair de moda, nunca vai deixar de ser importante. Por isso que eu falo, manual do proprietário. Manual do proprietário. Procura seu pai, procura autoridade na sua vida, bota a cabeça debaixo do meu e fala, me abençoa. Não, meu pai já morreu, não tenho contato, não sei o quê. Meu pai tem 82 anos, está lá no Brasil. Quando eu estou com ele, eu quero ouvir dele. Pô, meu filho, Deus te abençoe e tal, te abençoo. Ele já entendeu isso aqui, eu já falei muitas vezes isso aqui para ele. Muitas vezes. Minha mãe é a mesma coisa. Uma vez, eu lembro até hoje, eu tive uma discussão com a minha mãe no telefone. Minha mãe me ligava muitas vezes e reclamava. Eu ligava para ela, reclamava. Eu falava, mãe, a gente tem que parar de brigar no telefone. Quando eu te ligar, eu estou aqui nos Estados Unidos há 10 anos, quando eu te ligar, eu quero ouvir você me abençoar. E dali para frente, minha mãe passou só a me abençoar. É impressionante, cara, como é que as coisas mudam. É impressionante. Como que faz diferença. Então, não só nós darmos valor à bênção da nossa cobertura, mas nós também, quando formos autoridade na vida de alguém, abençoarmos a esses. Porque faz diferença na vida deles, como vai fazer diferença na nossa vida. Essa é a lição da vida de Isaac, não muda muito para a vida de Abraão e não vai mudar nada para a vida de Jacó, que a gente vai conhecer na próxima aula. Perguntas. Vai, Deninho, solta. Não era, não tinha mais... Não tem uma pergunta? Não tem pergunta? Nada? Ninguém quer saber nada? Os caras são tão frouxos que toda vez que os caras ficam entregando a mulher deles. Tem que ter o seguinte, ele não entregou. Isaac, quando chegou, ele disse que ela não era a mulher dele, porque é o seguinte, entende o seguinte, imagina que você sai da tua casa, da tua área, e vai para um lugar estrangeiro, onde você não manda nada, ninguém te conhece como porra nenhuma, você chega no local sem moral nenhuma, e tem os poderosos, chegam os poderosos, não tem lei, não tem polícia, não tem, quem faz a regra são os caras. Não tem justiça, não tem nada disso. É olho por olho, dente por dente. Lembra que você está vivendo como se fosse uma tribo. Você chega com uma mulher bonita e você não tem esse tamanho não, e não sabe jiu-jitsu. Tá? Calma, filho. Calma. É isso que eu estou falando. Olha só, até onde vai a minha fé? E outra coisa, quanto que eu tenho
de disposição para encarar uma situação como essa numa época em que ter várias mulheres não era uma coisa absurda. Ele tinha a Rebeca, mas ele podia ter outras 15. Não existia monogamia nessa época. Os caras tinham um monte de mulher. Vários deles, entendeu? Então era uma coisa cultural. Então a importância não era tão grande quanto a gente dá hoje. Culturalmente não era isso aí. Então ele chegava para preservar a própria vida, ele dizia, ela é minha irmã. Com Abraão não funcionou muito, porque o rei falou, tua irmã, então vem cá, cunhadão, dá essa mulher aqui para mim. E levou para casa. Nessa situação aqui, não levaram a mulher de Isaac para casa. Simplesmente, ele falou que era irmã e ficou por elas, porque o cara viu ele beijando, viu que era a mulher dele, ninguém mais mexeu. Então essa é a situação. Não tem muito uma regra com relação a você ter a mulher, não ter a mulher. O cara quis preservar. É senso de preservação, de autopreservação. Essa é a resposta. Pelas duas, lembro que matava. E tomava a mulher. Esses caras, mais uma vez, o que eu gosto quando vocês falam assim, pô, por que Isaac, por que Abraão, quando vai a Jacó, então vocês vão ficar tudo doido, que as paradas que ele fez. Por que esses caras são tão bundão? Porque eles eram bundão mesmo, cara. Eles não eram os caras preparados, eles estavam se preparando, foi o que o Denis falou. Eles estavam se preparando. É igual a gente igual a gente, cara. É gente normal, não é gente especial demais, não. Não é gente especial demais, não. Os caras tinham os problemas deles, tinham os traumas, as dificuldades, as neuroses deles. Eles eram muito bárbaros, né? Aquela época era outra parada, era outra parada. Então, a gente não entrou em Sodoma e Gomorra, mas em Sodoma e Gomorra, os caras iam na tua casa e falavam, me dá tua filha que a gente quer estar com ela aqui. E tomava todo mundo. Vem cá você, garoto novo, vem cá, garoto novo, vem cá. Era assim. Então a gente não pode tentar transferir a cultura ocidental de 2025 para a cultura daquela região de 4.000 anos atrás, 4.500 anos atrás. Carnaval. Vai pro carnaval com a mulher bonita, tu vai ter problema. Olha aí, bom exemplo. Sodoma e Gomorra era a terra do carnaval naquela época, era bagunça o dia inteiro. Por isso que a palavra sodomia, né? Sodomizou. O cara sodomizou, ou seja, perversão total. Era uma região de perversão total, muita gente má, muita gente perversa. Então existia esse costume da questão sexual. Então quando chegava num lugar desse, eu falava assim, não, é minha irmã, cara. Então vamos tomar tua irmã aqui. Então, para não matar o cara, se falasse que era tua mulher, eles tinham que te matar para levar a mulher. Ia levar de qualquer jeito? Ia levar de qualquer jeito, ou ia levar na boa ou ia levar na morte. Então o cara falava, pô, meu, é minha irmã. O cara botava o galho dentro? Botava, porque é senso de autopreservação. Existia um propósito maior para se cumprir, como a gente falou e tal. Isso tudo o cara falou, não posso morrer. E não vou morrer por causa da mulher, pô. Pega a mulher do outro e tal. Eu não sei como é que funciona isso. Onde existe barbárie, impera a lei do mais forte, pô. É a lei do mais forte. Então ali era a lei do mais forte. Quem é o mais forte? É o rei? É o cara que manda e tal? Isso aqui, é aquilo ali. Eu quero, me dá. Não vai pro Egito, não. Porque lá dá problema, Foi por isso. Mas isso aí ia acontecer com qualquer um. O rei aqui também falou, vem cá, por que tu não falou que era tua mulher, falou que era tua irmã, a gente podia ter pego ela. Você tá louco, ia cair uma maldição aqui em cima da gente. Não, mas é depois de consumado o fato. Entendeu? Não é antes. As coisas vão acontecendo. O pecado traz a maldição. Né? O cara tomou a mulher, fez, a mulher do cara escolhido e tal, tome maldição. Com esse cara não pegaram a mulher dele, não. A Rebeca não foi pega, não. Porque ele deu sorte de estar dando uns beijos nela na hora que o cara passou na frente da casa dele e viu, o cara tá beijando a mulher. Então a mulher dele não é irmã. Aí ele enquadrou lá e falou, pô, não dá. Mas é isso. Então, a aula tá dada. Isaac conhecemos agora. Próxima aula vamos falar de Jacó. E vamos entender aí como é que termina. Daqui a pouco a gente falou de Abraão, Isaac, vamos falar de Jacó na próxima, depois vamos falar de José e finalizamos Gênesis. Para a gente poder entender esse início da história com Deus aqui, da história bíblica,
que vai ser bastante interessante. Uma coisa que é interessante, né? Teve as 12 tribos de Jacó, né? De Israel. Ismael também teve 12. E também deu o nome das regiões, tudo dos filhos dele. Isso é uma curiosidade que a gente vai ver mais na frente. Beleza? Finalizado aqui, rapaziada.